Uma igreja muito famosa, mais 4.000 pessoas na igreja. Me convidou para eu ir ministrar. Os irmãos estavam tão ousados porque me viram nos stories, eu não sei, me viram. Eu não vou falar o nome da igreja nem dos pastores porque isso pode me dar um problemão. Mas é um problema enorme. A gente foi de manhã, teve sexta, sábado, o culto lá na igreja que eu ministrei. E domingo não teve nada de manhã. Então os irmãos perguntaram se eu teria algum espaço na minha agenda. Hoje a gente tem procurado muito aquela igreja da autoajuda, né? Aquela igreja. William, eu fiquei indignado uma vez. Eu fui pra Fortaleza, pra essa igreja que eu ministrei. E no dia seguinte, uma igreja muito famosa, mais 4.000 pessoas na igreja, me convidou pra eu ir ministrar. Os irmãos estavam tão ousados porque me viram nos stories, eu não sei, me viram. Eu não vou falar o nome da igreja nem dos pastores porque isso pode me dar um problemão. Mas é um problema enorme, William. Não fala o nome. Eu compartilhei. Uma vez nome aqui deu problema. Fala, você já aprendeu já. Fala o nome aí. Cara, a gente foi de manhã, teve sexta, sábado, o culto lá na igreja que eu ministrei. E domingo não teve nada de manhã. Então os irmãos perguntaram se eu teria algum espaço na minha agenda pra ir. Eu falei, cara, como é perto, é aqui e tal, eu vou. Os irmãos falaram, Zio, a gente tá mandando uma oferta pra abençoar já a tua vida. Eu falei, eu não pedi nada, eu só tô indo lá. Aí os irmãos mandaram 5.000. Eu fiquei, eita, glória, amém, glória a Deus. Mas Deus falou assim pra mim, não use esse dinheiro. Não gaste esse dinheiro. E não coma. Irmão, eu já não comi no sábado. Aí eu vou ter que ficar sem comer também no domingo. Mas amém, glória a Deus. Irmão, eu já sou tão gordo, né? E ficar sem comer aí ajuda também. Aí o irmão quer viver o sobrenatural, tem que saber que tem preço pra pagar também. É verdade. Cara, chegou o dia, fui lá pra igreja e tal. Irmão, igreja linda. Nunca vi uma igreja tão linda como aquela. Na minha vida inteira. Igreja linda. Nós subimos, entramos no gabinete, aquilo parece mais tipo camarim. Nossa. Comida, não sei o quê. Cara, só tipo do bom do melhor. De Red Bull até pra beber. Nível top, assim, nível top. Roupa pra você trocar se precisar. Tipo, nível muito top. E eles estavam fazendo uma conferência de jovens nesse dia. Tinha cantores famosos, eu conheci alguns, inclusive, nesse camarim lá, junto com eles. Cara, aí o Senhor me falou, cala tua boca, abre os seus olhos. Eu sou muito falador, eu sou muito extrovertido, de trocar ideia. Quando o Senhor falou isso, eu fiquei muito reprimido. Sentei na cadeira, aí o Senhor falou, olha pra esse irmão. Aí eu olhei pra ele com a esposa, família abençoada, família linda. Só que aí o pessoal conversando, eu falei, Deus, eu tô olhando pro cara faz tempo, Paulo, não tô vendo nada dele. Não tô vendo nada aqui. Eu só tô olhando humanamente falando, irmão abençoado, família linda, esposa, filhos. Aí Deus falou assim pra mim, abre os seus olhos espirituais. E eu, orando em línguas, me encolhi assim pra ninguém me ver, pra sentir que eu sou o santarrão do lugar. Fiquei, me cobri assim e tal, comecei a orar. Deu vontade de ir pro banheiro, William. Eu acho que o Senhor que colocou essa vontade em mim. Fui pro banheiro, bati a porta, tava fechado. Aí o irmão falou, cara, tem um irmão passando mal lá dentro e tal. Falei, posso orar por ele? Não, ele tá mal do outro jeito, não tá mal, tá mal. Espírito. Aí eu falei, tá bom. Cara, o mesmo irmão que Deus me mandou olhar pra ele, tava sentado no lugar, daqui a pouco aquele irmão sai. Eu falei, cara, eu preciso muito ir pro banheiro, pra um outro irmão. Preciso muito ir pro banheiro, tem como? Ó? Tem um outro banheiro aqui? Ele falou, cara, outro banheiro é lá embaixo, se você passar lá, os irmãos vão querer te parar pra tirar fotografia. Eu falei, cara, então, como a vossa igreja é muito grande, você sabe como é que os jovens da vossa igreja são, e tem culto lá agora, eu quero só... Não tem outro banheiro? Eu sei que a igreja é grande, cara. Tem um outro banheiro. O cara falou, não, tem um outro banheiro que tá em reforma, mas não tem nem lâmpada lá. Eu falei, tá bom, então... Cara, quando eu contei isso pro meu pai, William, meu pai ficou aterrorizado. Falou, cara, se fosse comigo isso acontecendo, eu ia descer os... Tipo assim, o rojão naquela hora. Irmão, eu saio, vou pro banheiro. No que eu fui pro banheiro, um lugar assim, com aquelas luzes de incêndio. Luz de incêndio. Então não era muito iluminado. Aquelas luzes, quando vai a energia na igreja, normalmente fica aquela luz acesa. E tem um banheiro. Eu não conhecia a igreja, o irmão tem informação. Falou, vai nesse corredor, vai lá. Irmão, eu tô indo andando. Tinha um corredor pequeno e tinha uma porta.
No que eu tô virando, tipo, eu vi a porta, tentei abrir, tava fechada. Eu acho que não é aqui o banheiro, entrei sem querer pra um corredor. E eu vi o irmão que Deus me mandou olhar pra ele, beijando a mulher que não era a mulher dele. Não. Mas, tipo, um negócio que me deu, sabe, uma náusea, assim, tipo, vômito, assim, e a vontade de ir pro banheiro, tipo, passou assim na hora. Eu fiquei assim uns minutos, assim, tipo, paralisado olhando pra situação. Aí eu, assim, me retomei, voltei pro lugar lá, entrei no gabinete e eu falei assim pro um irmão, eu falei, cara, quem me convidou foi você, né? Cara, eu tô devolvendo o dinheiro que vocês deram pra oferta. Eu não pedi, inclusive, vocês me deram essa bênção. Deus não vai me deixar ministrar aqui. Comecei a chorar, mano. Mas eu comecei a chorar muito. Minutos depois eu vejo aquele irmão que tava lá do outro lado, no púlpito, pregando e profetizando. Uau! Que terrível. Aí, eu vou falar uma coisa pra muitos. Não se engane com os dons dos outros. Viu? Tá. Porque tem muita gente que é usada por misericórdia. Todos nós somos usados pela misericórdia do Senhor. Ninguém aqui tem a capacidade de abordagem e tal, eloquência, profecia. Tudo vem de Deus. Tudo. Nós somos apenas hospedeiros. Não venere-os e eu não venere ninguém. A gente é nada perto da glória de Deus. João Batista olhou para Jesus e falou, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Cara, aquela hora eu pedi, implorei pro irmão me levar pra casa. O irmão não me levou. Eu peguei o Uber, chamei o Uber pro hotel. Sabia o nome do hotel. Fui lá pro hotel, entrei no quarto, comecei a chorar. Mas chorei, irmão. E o Senhor falou pra mim, eu te deixei ver. Pra você entender o que tá se passando nos altares aqui do Brasil. Tive coragem de falar pro meu pai essa semana. Meu pai falou, você pecou, Zeu. Eu falei, por quê? Meu pai falou, porque se fosse comigo, eu naquele momento ia lá pra conversar com esse pastor naquela hora. Pra ele se... Aquela hora que Deus te abriu os olhos, você viu. Era naquela hora que você tinha que falar. Eu falei, pai, eu me perdoe. Eu falei, Deus, me perdoe por isso. Eu não teria coragem de ir. Meu pai falou, cara, Deus te deu uma autoridade. Deus te mostrou. E agora, o que você vai fazer? Eu falei, pai, eu não sei. Oro por eles. Mas assim, William, eu tô vendo uma coisa que a gente quer viver avivamento sem arrependimento, cara. É verdade. Joel 2 fala que o povo de Israel estava passando por uma fome seca, não chovia por meses, por anos, não tinha colheita. Sem chuva não tem colheita nem animais vivos. A Bíblia fala, que Deus fala assim pro povo, não rasguem as vossas vestes em símbolo de arrependimento. Rasguem lá, rogoçaparaba, os vossos corações aos meus pés. E depois disso, derramarei sobre vós o meu espírito. E os vossos filhos e filhas profetizarão. Depois do quê? Depois do arrependimento. E esse foi mais um testemunho. E esse testemunho aqui é do canal Necessário Podcast. E o entrevistado foi o Osiel Abner, que nos relatou esse testemunho, que é um assunto muito importante de nós se falar, né, irmãos? É o que tem acontecido em nossos altares. E o que me chama a atenção também é algo que todos nós temos que ter a ciência, que dom não demonstra nada sobre alguém. Certo? Não é pela forma dele ser usado que representa quem ele é. Se ele é usado mais, ele é mais santo. Não existe isso. Quanto mais é usado, mais é cobrado. Quanto mais é usado, mais sofre tentações. Então, não cabe a nós julgar esse pastor, não cabe a nós a julgar a mulher que estava com ele. Não, irmãos, cabe a nós fazer aquilo que está na palavra de Deus. Claro que se o certo ali era ele chegar ali e falar, como diz na palavra, né? Que a gente tem que corrigir. Se aquela pessoa que receber aquela correção,
a gente ganhou ela para Jesus. Mas que nós possamos orar pelos nossos altares, orar pelos nossos pastores, orar pelos obreiros da casa do Senhor, orar pelo corpo de Cristo. E nós continuamos em oração, em perseverança e crendo que o Senhor, Ele está vendo tudo, é um Deus de justiça, é um Deus justo, um Deus correto, um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. E eu creio na justiça de Deus. E eu creio que através da nossa oração, o Senhor, Ele trabalha. Não é através do nosso julgamento, da nossa murmuração. Não, irmãos. É através da oração. Então vamos orar, vamos interceder. E eu creio que Deus, Ele continuará nos dando vitória. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.